Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. O meu nome é Maximilian, sou professor de filosofia e como tinha prometido, quer dizer, o planejamento do canal, hoje a gente vai fazer uma live sobre Rousseau, sobre como Rousseau aparece no Enem, que é uma live na qual eu pego questões do Enem, do filósofo da semana, do conteúdo da semana, e resolvo explicando algumas características importantes que eu acho que você precisa estudar, que você precisa focar para se preparar melhor para o Enem. Então, nessa semana que passou, eu postei o vídeo do Jean-Jacques Rousseau, que é o último contratualista que a gente vai ver no curso do desenvolvimento dessa preparação para o Enem, dessa playlist, e aí depois a gente vai passar para o Montesquieu. O Rousseau é um filósofo muito importante porque influenciou muito a Revolução Francesa e tem contrastes muito aparentes com a filosofia, por exemplo, do Thomas Hobbes e também do Locke. Então hoje a gente vai responder duas questões que eu achei na prova do Enem e vai, assim, evidenciar algumas características. Eu espero que vocês gostem. Se for aparecendo alguém fazendo pergunta, eu vou responder as perguntas além dessas que eu separei aqui, algumas dúvidas que estão além das questões do Enem. Mas, enfim, a live fica sempre salva como um vídeo do canal para complementar a aula que eu organizei durante a semana. Eu peço que se você está vendo essa live, se você viu algum vídeo do meu canal e gostou, que você se inscreva, porque assim vai fortalecer o canal, vai indicar para o YouTube que as pessoas estão interessadas nesse conteúdo e assim eu vou poder alcançar outras pessoas que podem se preparar melhor e também alcançar o objetivo de passar no Enem e mais pessoas conhecerem filosofia e verem que é algo muito diferente daquilo que o senso comum prega. Então, vindo para cá, logo para a aula do Rousseau, para o Rousseau, eu vou passar para outra cena. Eu preparei isso, essa imagem aqui, eu espero que você curta. Vou começar a apresentação, deixa eu só... Pronto. Então, esse é Rousseau, deixa eu só dar uma... Esse é o Rousseau, que viveu entre 1712 e 1778. Rousseau viveu então durante o século das luzes, conhecido como Iluminismo, que é o período histórico no qual a razão ganha uma evidência muito grande na elaboração da filosofia. É feita uma desconsideração também dos sentidos, da maneira que se pode adquirir conhecimento através dos sentidos, são a razão supervalorizada. Rousseau, apesar de viver nesse momento na França, acaba divergindo de algumas teses. Mas a intenção não é trabalhar essa dicotomia entre o movimento iluminista e o pensamento de Rousseau, mas sim o contrato social de Rousseau, já que a gente está querendo entender o contratualismo de Rousseau. Então o que acontece sim, gente, isso aqui é um QR Code que eu criei com o link do meu canal, que já vai levar você direto para fazer a inscrição do canal. Então, se você está aí vendo no seu desktop, está com o telefone na mão, basta escanear isso com a câmera do telefone, que vai levar você para se inscrever no meu canal. Mais uma maneira aí de facilitar a inscrição, se você quiser se inscrever. Então, os principais conceitos do Rousseau, que é importante... Claro, aqui não estão todos os conceitos, tá? Porque alguns conceitos são consequências desses que estão aqui. Mas como contratualista, Rousseau pensa no estado de natureza, obviamente como um contrato social, e aqui é o que se deriva do contrato social, que é a ideia de soberano e de vontade geral. Veja que aqui não tem, por exemplo, lei da natureza e direitos naturais, porque para Rousseau as leis e os direitos só surgem após a efetuação do pacto, do contrato social, ou seja, não existem leis naturais. A visão de Rousseau do homem que está no estado da natureza, ou seja, uma visão antropológica do homem,
é uma visão completamente diferente daquela de Hobbes, por exemplo, porque Hobbes achava que o ser humano era mal por natureza, que vivia num conflito eterno, numa possibilidade de guerra eterna, porque era igual e tinha... Basicamente era a lei do mais forte. O mais forte sempre ganhava as disputas e, portanto, era o que se dava melhor no estado de natureza. Para Rousseau, não. Rousseau, como boa parte dos pensadores da época, acreditava no argumento do bom selvagem. Quer dizer, aquele homem que vivia a natureza, não conhecia a sociedade. Eu falo natureza, que é nas matas, selva, etc. E não conhecia, portanto, uma organização social, não conhecia cultura, não conhecia arte. Portanto, era um homem também que não tinha ideias de bondade, de maldade e vivia apenas respondendo aos seus instintos de sobrevivência, ou seja, o homem agia de acordo com aquilo que seu instinto mandava ele fazer para que pudesse sobreviver. Então, de certa maneira, esse homem, para Rousseau, que vive nesse estado de natureza, é uma pessoa pura, porque ainda não foi corrompida pela sociedade. Ou seja, não sofre as coerções que a sociedade prega, exige que as pessoas façam para que elas possam viver nesse conjunto, nessa comunidade de pessoas. Então, é por isso que no início, no começo do contrato social, esse aqui o livro do Rousseau, ele diz que o homem nasce livre, mas em todo canto se encontra acorrentado, e aí variam as traduções. E muitas pessoas põem isso na rede social achando que o objetivo final de Rousseau é liberar essas correntes, quebrar as correntes que fazem coerção no homem. Só que não, essa é uma interpretação um pouco equivocada, porque Rousseau acredita que não é possível retroceder o desenvolvimento da história. O homem não mais volta para o estado de natureza. O que a gente pode conseguir encontrar é uma educação que traga de volta essa ideia de pureza do homem. Mas voltar para o estado de natureza, não, porque inclusive o estado de natureza é uma categoria do pensamento que ele utiliza para fazer uma análise normativa da sociedade que ele vive. Como assim, Max? Na sociedade que Rousseau vive, ele identifica que as pessoas são corrompidas, que as pessoas são más, que as pessoas são corruptas, que as pessoas são egoístas. E como é que ele pode dizer isso? Olha, ele pode dizer isso criando uma categoria anterior a essa situação e dizendo que os homens eram puros. Ao dizer que os homens eram puros, ele diz, olha, a gente tem que voltar para essa pureza, ou seja, o homem deve ser de certa maneira, o homem não deve ser assim. Ou seja, o estado de natureza acaba se tornando uma categoria normativa para Rousseau, em que o bom selvagem figura como o bom selvagem figura como o exemplo antropológico que o homem deve seguir. Então, depois do contrato social, depois que o contrato social é fundado, que essas pessoas do estado de natureza começam a ser corrompidas para Rousseau de acordo com a origem da propriedade privada. A partir do momento que alguém diz que um pedaço de terreno ou alguma coisa é sua propriedade, daí inicia-se a desigualdade entre os homens. Então Rousseau tem dois textos que são muito importantes, que é a origem da desigualdade entre os homens, que são a origem da desigualdade entre os homens e o contrato social. Na origem da desigualdade entre os homens, Rousseau fala desse puro estado de natureza, que tem um bom selvagem, e fala que essa desigualdade inicia com a invenção da propriedade privada. No contrato social, ele vai desenvolver, então, o que deve ser feito para que haja uma coerção que seja justa, porque, veja, não é mais possível quebrar as correntes. A gente precisa encontrar coerções que sejam obedecidas de maneira justa e de maneira livre. Ou seja, Rousseau não quer quebrar as correntes da sociedade, ele não quer desfazer a sociedade, mas justificar a sociedade de uma maneira que ela seja livre. Então a gente precisa encontrar um modelo de sociedade no qual o homem possa fazer suas escolhas livremente.
E uma das características muito importantes da da fundação do contrato é que todos os indivíduos, todos, nenhum pode ficar de fora. Os indivíduos que participam do estado de natureza precisam concordar entre si para fazer parte do contrato, porque todas essas pessoas que estão no estado de natureza e fundam um contrato se tornam o soberano. Então, o soberano para Rousseau não é um monarca, como era para Hobbes. Não é um leviatã, é uma pessoa que fica fora do pacto social e detém todas as leis da natureza. Não, o soberano para Rousseau são todas as pessoas, todos os seres humanos, o povo. O povo é o que tem o poder, o povo é o que possui o poder depois da fundação do contrato social. E o povo é responsável por criar as leis que vão orientar como a ação dessas pessoas consideradas individualmente deve ser. E essas leis são sempre direcionadas para o conceito de vontade geral. Vontade geral não é... Ele cria esse conceito para diferenciar a vontade individual da vontade geral. Por exemplo, o seu país entra em guerra, a vontade geral do seu povo é derrotar o inimigo, mas a sua vontade individual é não ir para a guerra para não morrer, mas de certa maneira você precisa cumprir a vontade geral. Então, Rousseau funda uma espécie de democracia já no século XVIII. E é uma democracia que pode se dizer direta, mas não é direta no sentido de democracia grega, porque, veja, na Grécia as pessoas não tinham a liberdade, quer dizer, as pessoas não eram consideradas indivíduos. Você só fazia parte daquela sociedade como um integrante de um corpo maior. Em Rousseau, não. Em Rousseau, a pessoa tem sua autonomia, tem suas liberdades individuais, mas deve sempre agir em direção à vontade geral, que é a vontade da coletividade. Então, esse povo tem o poder de legislar sobre si mesmo, ou seja, criar as leis que eles mesmos vão seguir. Não é possível que o soberano seja um poder representativo como é o nosso, por exemplo. Nós temos um poder legislativo que é representativo. A gente vota em pessoas para criar leis em nosso nome. Para Rousseau, não. Rousseau diz que o povo é o único responsável por criar suas próprias leis. Então, é uma democracia mais direta nesse sentido. Porém, outra diferença da democracia grega é que o poder executivo para Rousseau pode sim ser representante, e ele chama esse poder do príncipe, mas pode-se entender esse poder como o poder executivo, que é responsável por fazer com que as pessoas obedeçam essas leis que o próprio grupo criou. Então, um ato de liberdade é um ato no qual você age de acordo com as leis que você mesmo criou. Ou seja, você, enquanto parte do grupo, criou essa lei. Então, a sua liberdade é quando você obedece a essas leis, que vai em direção à vontade geral. Então, você não mais no estado de natureza, você perguntaria a si mesmo o que eu quero fazer com um tal objeto. Na sociedade civil, depois do contrato social, você pergunta o que eu devo fazer de acordo com as leis que o soberano criou. Ou seja, qual deve ser a minha ação de acordo com essas leis. Então tem essa mudança na natureza do próprio ser humano. No estado de natureza era uma coisa, e agora depois a sua natureza se torna uma natureza política. Mas o homem não é naturalmente político. O homem não é naturalmente político, por exemplo, como diria Aristóteles. Zoon politikon. Na verdade, em Rousseau isso não faz sentido. Então vamos lá para a primeira questão. Essa é uma questão do Enem 2012, prova branca, e eu dividi aqui a questão em 2 para ficar melhor para enxergar. Deixa eu só ver aqui se está tudo funcionando corretamente. Ok, então vamos lá. Eu vou ler a questão e aí a gente vai responder. O homem natural é tudo para si mesmo. É a unidade numérica, o inteiro absoluto,
que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa e transferir o eu para a unidade comum. De sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no todo. Ou seja, Rousseau está falando aqui da transferência. Esse livro é o Emílio Educação, o Emílio ou da Educação. Eu não abordei esse livro na aula porque eu quis focar no contrato social, mas do mesmo jeito ele está falando aqui da transferência do estado de natureza para a sociedade civil. Ou seja, como é o homem no estado de natureza e como depois ele fica da fundação do contrato social. Então vamos ler aqui o que a questão está querendo. A questão diz: a visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz que o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. As instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural. O homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele. O homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto. As instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político. Como eu sempre faço, eu gosto de ressaltar algumas características importantes do pensamento que a gente está abordando através dessas alternativas. Que dá para fazer isso, por exemplo, na letra E, ele diz: as instituições sociais expressam a natureza humana, beleza, pois o homem é um ser político, ou seja, as instituições sociais dependem da natureza do homem, que é um ser político. Mas a gente viu na minha explicação anterior, antes da leitura da questão, e também na própria questão, que o homem não é um ser político. O homem natural vive no estado de natureza e não há nenhuma instituição política. O homem vive para sobreviver e depende única e exclusivamente dos seus sentidos. O homem não faz parte de um corpo político enquanto está no estado de natureza. O homem natural é uma unidade para si mesmo. Não faz parte de nenhum corpo. Dizer que um homem é um ser político é trazer para nós a memória do filósofo chamado Aristóteles, que viveu séculos atrás. Filósofo grego. Então, para Aristóteles, o homem é um ser político. Para Jean-Jacques Rousseau, não é. Então, a resposta não é a letra E. A letra D diz: o homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto. Bem, quem quer que o homem se torne absoluto? Quando a gente fala em absoluto, a gente lembra de Hobbes. O homem é obrigado a sair da natureza para Hobbes porque ele vive em estado de insegurança o tempo todo. E ele sai do estado de natureza para buscar segurança na mão de um soberano. O homem se torna absoluto não tem nada a ver com Rousseau, porque não é um único homem que se torna absoluto para Rousseau, mas um poder legislativo composto pela totalidade das pessoas que viviam no estado de natureza. Então também não é a letra D. O homem civil, ou seja, o homem depois do estado de natureza, depois do pacto, é um todo no corpo social. Um todo, pois as instituições sociais dependem dele. Ele não é um todo. O homem faz parte, ele integra um corpo, o poder legislativo. Também não é a letra C.
As instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural. E a letra A, o homem civil é formado a partir do desvio da sua própria natureza. A resposta correta é letra A. Eu vou dizer a vocês por quê. Na verdade, eu já disse, né? Agora eu vou ressaltar. Eu já disse porque eu já expliquei antes de começar a leitura da questão. Agora eu vou poder ressaltar isso. O homem civil é formado a partir do desvio da sua própria natureza. O homem no estado de natureza é uma coisa. O homem, depois do pacto e do contrato social, é uma coisa completa, é outra coisa completamente diversa. Porque enquanto ele está no estado de natureza, o que lhe importa é ele mesmo. Ou seja, ele como um único ser que busca a si mesmo, busca a satisfazer suas próprias necessidades, as suas necessidades dos extintos. E o próprio texto diz, olha, as boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, ou seja, retirar da sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa. Vamos para cá então. Essa existência relativa é a existência que o homem tem fazendo parte de um corpo político chamado de poder legislativo. O homem, depois da instituição do contrato, se torna uma peça dentro uma peça dentro de um sistema, mas que sem a qual o sistema não fica completo e na verdade não pode existir. É importante. O contrato social só pode existir se todas as pessoas, se todos os seres humanos forem a favor do pacto social. Sem que uma pessoa faça parte, o pacto social não pode acontecer. Então ele sai daquela existência única, fechada em si mesmo, mas que era pura, porque era a ideia do bom selvagem, para se tornar parte de um governo, de um governo legislador sobre si mesmo. E a importância é que todos precisam assumir a sua responsabilidade, tanto para fazer as leis como para cumprir as leis. Então essa foi a resposta dessa questão do Enem 2012, da prova branca. Vamos lá para a próxima questão. Essa questão é do Enem 2018, da prova azul, ou seja, é uma questão já bem recente. E aqui a gente tem uma comparação, como eu disse, que pode ser feita entre o Hobbes e o Rousseau, para que a gente veja muito bem as diferenças, muito bem as fronteiras entre o contratualismo absolutista e um contratualismo que prega a democracia. Ou seja, o homem para Hobbes era aquela pessoa má, que tinha que lutar pela sua sobrevivência diariamente. E o homem para Rousseau é um homem isolado, que pode ser feliz, contente, quando satisfaz suas próprias necessidades individuais e que não tem nenhuma relação com as outras pessoas, porque ele vive para si mesmo. Então, vamos ler. Eu vou ler aqui os dois textos e depois a gente vai ver quais são as perguntas da questão. Lembrando, se você quiser se inscrever no meu canal, estiver vendo aí o vídeo no computador, é só escanear aqui, ó, que você vai direto para o meu canal, já com a solicitação de se inscrever. Então o texto diz o seguinte: tudo do Hobbes, né, Leviatã, tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. O texto 2, que é o texto do Rousseau, que é o discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens, diz o seguinte: não vamos concluir com Hobbes que,
por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial ao dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Veja que duas visões completamente diferentes de que conceito? Do estado de natureza. Para Hobbes, o homem no estado de natureza, como eu já disse algumas vezes, já fiz vídeos sobre Hobbes também, resolução de questão sobre Hobbes, sobre Locke, você pode checar aí no meu canal. Eu vou deixar também os links aqui depois que esse vídeo, depois que essa live se tornar um vídeo. O homem vive numa tensão constante que pode levar à guerra, porque não há nenhuma segurança, nenhum poder externo que diga como os outros devem se comportar. E em Rousseau não, o homem vive na sua, tenta resolver seus problemas, suas necessidades de acordo com os seus instintos, ou seja, quero comer, então vou procurar comida. E é isso, acha comida, então fico na paz, eu não dependo do outro. Cada um vive na sua, isolado, e assim vive-se num estado de paz. E a grande questão começa, o grande problema começa quando se funda a propriedade privada, e aí eu não posso mais satisfazer minha vontade quando eu quero, não posso mais comer uma fruta de uma árvore porque de repente ela está dentro da propriedade privada de alguém. E aí começa a desigualdade. Então a questão diz o seguinte: os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de... A igualdade entre os homens, para Rousseau e para Hobbes, se dá em razão do quê? Predisposição ao conhecimento, submissão ao transcendente, uma tradição epistemológica, uma condição original ou uma vocação política. Bem, no estado de natureza não se fala em vocação política porque, vou dizer uma coisa a vocês, sociedade política só passa a existir depois da fundação do contrato e do pacto social e das leis que vão emergir do pacto social. Antes disso, o que há é o estado de natureza. Para Hobbes, o puro estado de natureza. Para Rousseau, o puro estado de natureza. Para Hobbes, o estado de natureza que pode entrar em guerra a qualquer instante. Então não é uma vocação política. A igualdade entre os homens não depende da vocação política. Letra C. Tradição epistemológica. Epistemologia, basicamente, é o estudo da origem do conhecimento. Então, no estado de natureza, tanto de Hobbes como de Rousseau, não há essa tentativa de busca por entender a origem do conhecimento. Apesar de que pode-se estudar essas pessoas também dessa perspectiva. Mas no estado de natureza, a igualdade entre os homens não se dá por causa de uma tradição epistemológica, porque ainda nem há sociedade, não há uma tradição. Então também não é a letra C. A letra B diz submissão ao transcendente. Transcendente entendido como algo que está para além da realidade material. Também não é, porque não há essa tradição de transcendência. O homem vive para si mesmo e tentando sobreviver a todo custo nos dois estados de natureza. E predisposição ao conhecimento também não é a mesma questão da tradição epistemológica. O homem só quer sobreviver e satisfazer seus instintos, no caso de Rousseau. Então a resposta é uma condição original. Pela condição em que essa premissa, em que essa categoria que os dois filósofos pensam, em que o homem está naturalmente, é que eles são considerados iguais entre si. Em Hobbes, o homem tem ele é igual por natureza, de acordo com o direito, com a lei da natureza. E para Rousseau não tem uma lei da natureza, não tem um direito natural, porque os direitos e as leis só existem a partir da fundação do Estado.
Mas os homens são têm essa igualdade porque, enfim, têm as mesmas capacidades, as mesmas capacidades físicas, os mesmos sentidos e necessidades semelhantes. Então, eles vivem nessa condição de igualdade no estado de natureza, que é uma condição original. Lembrando que o estado de natureza não é um momento que existiu concretamente na história, mas sim uma hipótese, uma categoria para Rousseau criada para poder analisar a existência da sociedade que ele vive de uma maneira normativa, dizer, olha, o homem na minha hipótese, nessa categoria de estado da natureza, era assim, puro, só sobrevivia para satisfazer seus instintos. Agora, olha como os homens estão na nossa sociedade. Criou-se a propriedade privada, alguém disse que aquele terreno era dele, botou uma cerca e aí começou a desigualdade. Algumas pessoas têm mais propriedade que outras e algumas passam necessidade porque não têm propriedade. E aí os homens começam a se corromper, uma cultura egoísta, os homens só pensam em si, não pensam no outro, leis que não respeitam a existência dos outros que não têm tanta propriedade assim. Então, será que os homens deveriam ser assim nessa sociedade? Será que não é esses próprios homens, todos os homens que fazem parte dessa sociedade, que portanto deram origem ao pacto, que deveriam criar suas próprias leis? Será que a liberdade não deveria estar de acordo com as leis criadas pelo próprio soberano, que no caso são as pessoas? Então fique atento quando cair na prova, porque o termo soberano pode fazer você pensar em um contratualismo absolutista, como Hobbes pensou. Mas, apesar de Rousseau usar o termo soberano, ele está pensando em uma democracia de entendimento mais direto, porque é formado por toda a população, por todo o povo que quer criar as suas leis e, portanto, a liberdade está em respeitar as leis e a autonomia é agir dentro da área dessas leis que foi criada por você mesmo, afinal. Ou seja, se você desrespeita as leis da sociedade civil, as leis que foram criadas depois do contrato social, você desrespeita o que você mesmo criou e assim você fere a vontade geral da sociedade na qual você vive. Então essa foi a resolução de uma questão de 2018 sobre Rousseau, que comparou Rousseau com Hobbes, o estado de natureza dos dois, a condição antropológica, a condição do homem no estado de natureza. Essa semana eu vou trazer apenas duas questões sobre esse filósofo. Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, está aqui o meu QR Code. Se você quiser se inscrever nesse canal e estiver vendo ele a partir do computador, basta fazer um escaneamento que você vai direto para o link do canal e vai lá poder lá se inscrever. Se você se inscrever, você não vai perder mais as aulas que eu venho publicando durante a semana e vai poder acompanhar junto comigo e com as pessoas que acompanham o canal mais atentamente para poder se preparar melhor para o Enem. Então o canal funciona da seguinte maneira: eu publico um vídeo durante a semana e no sábado eu faço uma live mostrando como isso que eu ensinei na aula postada pode ser aplicado para resolver as questões. E assim você acaba entendendo melhor e na prática como funciona o trabalho, o pensamento desse filósofo. Vou mudar de cena aqui para poder Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a live sobre como será que o Jean-Jacques Rousseau aparece no Enem. Ele apareceu em uma questão de 2012, outra em 2018. Também eu acho que caiu em 2019. Mas nessa live de hoje eu preciso que ela seja um pouco mais rápida. Então, duas questões. Você viu que os conceitos mais importantes são estado de natureza, contrato social, soberano, as leis, a vontade geral. Lembrando que o soberano é a união de todas as pessoas que estavam no estado de natureza, ou seja, o soberano são as pessoas e essas pessoas têm o poder de criar suas próprias leis em relação à vontade geral, que é a vontade do grupo, e que não existem leis e direitos naturais, isso só existe a partir da criação do contrato e do pacto.
Você viu a diferença entre Rousseau e Hobbes, um que era absolutista, o outro que já é democrata, que defende a democracia, lembrando que Hobbes viveu quase um século antes de Rousseau na Inglaterra, e Rousseau escreve esses livros enquanto vive na França, apesar de não ser originário da França, ser suíço, nascido em Genebra. Rousseau é muito importante no curso do desenvolvimento histórico da filosofia, porque influenciou a Revolução Francesa, que depois tiraria o rei da França do poder, enfim, e aí aconteceria a história como a gente conhece. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Maximilian, se você não sabe, se você pulou o vídeo e chegou aí. Sou professor de filosofia e eu venho criando essas aulas. É uma playlist completa para o Enem, vai ficar livre aí para todo mundo poder aprender e se preparar melhor para o Enem. Eu espero que vocês estejam bem durante essa pandemia, que eu não sei nem qual é o dia mais de isolamento. Enfim, eu espero que estejam bem, se protejam. E na próxima semana, o vídeo que vai aparecer na playlist é sobre Montesquieu e o espírito das leis. E aí a gente vai ver um pensamento que talvez seja muito mais contemporâneo, porque é alguém que divide os poderes do governo como a gente conhece hoje. Então, gente, até mais. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o vídeo da próxima semana, hein? Tchau!